E aí, tudo bem com vocês? Eu estimo muito que sim. Sou Beto Campo e você está no canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Hoje eu quero falar para vocês das empresas que têm o melhor, as empresas que têm uma tecnologia de ponta, que são líderes no mercado, que têm funcionários interessados, funcionários capacitados, têm uma equipe treinada para poder executar o melhor, mas pecam e têm uma equivocada contratação de um líder que está à frente dessas etapas e empurra com a barriga, ou procrastina, que seria o termo correto, essas atividades, normalmente boicota o trabalho daqueles que vão procurar gerar esse processo de evolução e que não fazem essas atualizações que a empresa necessita para que o trabalho ande de uma maneira sensata. Aí você pode me perguntar, mas Beto Camp, como isso ocorre considerando que a empresa tem toda a estrutura pronta e ela acaba tendo um líder que está nadando contrário? Normalmente esses líderes eles fazem um papel quase teatral dentro desse cenário. Alguns de maneira intencional, outros de maneira de não compreensão, porque não foram preparados, capacitados para serem líderes, para desenvolver pessoas e acabam fazendo isso sem perceber, mas fazem. Então, normalmente, esse líder vai sempre ter um bom relacionamento com as bases de hierarquia superior, com diretoria, com o CEO de empresa. Haverá um entendimento e normalmente haverá a compreensão dos fatos e que a empresa coloca para essas pessoas. Em contrapartida, quando ele vai executar, quando a responsabilidade dele em campo com a equipe deve ocorrer, normalmente esse líder faz pela metade, parcial ou não faz. Então, como que isso começa a aparecer? Normalmente, no resultado prático da equipe, não aparece, porque os funcionários vão ter essa percepção, alguns terão medo de se manifestar, outros vão sair da empresa e você terá um turnover grande no processo de contratação dentro do seu cenário corporativo. Porém, os funcionários normalmente vão assumir a frente e executar o trabalho. Então, vamos criar aqui um cenário para que você possa entender melhor onde eu quero chegar. Você tem, por exemplo, dentro de um comércio, tá, um profissional nesse perfil. Então, você tem uma empresa totalmente estruturada, com grandes conteúdos tecnológicos, você tem equipe engajada, você tem funcionários interessados, você tem todo o formato para ter um resultado, você tem um produto que ali que é atrativo, que os seus clientes buscam, querem, se interessam, e você tem tudo para poder ser o melhor e ser até líder de mercado. Você tem lá uma pessoa responsável pela sua gestão, que normalmente tem uma aproximação com quem dirige, então, de certa forma, essa confiança é, ela se fortalece até de relações pessoais. Existe o formato também de pessoas que estão há muitos anos dentro de uma empresa e de alguma forma são interpretadas como pessoas de confiança, é um laço antigo, uma amizade, e aí não há a troca, só que essas pessoas se acomodaram dentro da empresa e começam a cometer atos que são incorretos. Só que normalmente essas pessoas não fazem esses atos com o dono da empresa ou com a dona da empresa. Elas cometem com a equipe e de uma maneira ao qual isso não comprometa. E como são essas atitudes? Então, por exemplo, o dono da empresa compra lá um equipamento de primeira linha para que a equipe possa vender mais, ter um controle de vendas, ter uma análise completa do panorama, saber suas metas, saber o quanto vai atingir, o quanto deixou de atingir e o que ela precisa fazer. Então, a empresa passa isso para a gestão coloca isso e leva adiante jogando no colo de outra pessoa e cobrando dessa pessoa que esse resultado aconteça. Em contrapartida, esse gestor não faz, por exemplo, nada para que esse processo aconteça. Ele simplesmente joga no colo. A outra pessoa perdida começa a buscar orientações de outro lado, passa para a equipe porque sabe da sua responsabilidade diante ao fato, e a equipe começa a executar, mesmo aprendendo na prática, mesmo caindo, mesmo lidando com a situação de uma maneira com dificuldades, encontrando mais adversidades do que deveria e se adaptando à ferramenta diante de processos diários de trabalho prático e não com uma orientação, com um treinamento, com uma capacitação.
Os resultados vêm, não da maneira como deveriam, mas vêm, poderiam ser até maiores. E aí, normalmente, esse gestor, essa gestora, que pegou essa informação e jogou pelo meio, capta e leva diretamente a quem dirige a empresa. E essa gestão, como ela não é participativa, né? Ela tem todas as etapas, até entende a importância de treinar, de fazer as ações acontecerem, ela simplesmente confia na base porque tem outras prioridades do que se envolver, outras negociações, questões mais administrativas, e acaba confiando naquela informação. Então a informação chega aqui distorcida, porque ela vem somente de uma fonte. É um exemplo, tá? Isso pode acontecer em diversos outros formatos, quando você tem gestores, líderes que não estão preparados para estarem onde estão, ou não querem estar onde estão e fazem com que toda essa estrutura da empresa, toda essa estrutura de ferramentas e soluções e até de grandes profissionais seja desmontada e sabotada muitas vezes na intenção de que os resultados aconteçam, que essa pessoa única e exclusivamente ganhe e passe para a empresa que esse resultado obtido foi feito por ele ou por ela, e não por um todo, e não por uma equipe. Ou quando vende essa ideia, vende em situações ao qual pode se privilegiar também. São questões comportamentais que você consegue identificar através de feedback, através de pesquisa de clima organizacional, através de diálogo e comunicação e às vezes até reuniões. Muitas vezes esse feedback ele chega, mas não é ouvido por quem dirige, por esses pontos, por exemplo, que eu citei. Relações próximas, relações até profissionais e de negócios que envolveram no passado algum critério de confiança. Então, eu não vou mexer aqui, eu não vou causar um problema dessa forma, melhor deixar do jeito que está. Só que isso vai virando uma bola de neve. Vai aumentando o problema, vai criando uma situação diferente e a sua equipe vai entrando e saindo. E o contentamento, normalmente, de pessoas assim a equipe trocou e saiu, entra outro. Não quer, tem quem queira. E aí coloca um outro profissional. Só que o custo de rescisão, de saída, o desgaste comportamental, o detalhe de treinar de novo, tudo isso vai desgastando a marca, a imagem e os profissionais que estão lá. Até que muitos saberão que não é interessante continuar nessa empresa, não é interessante trabalhar nessa empresa, e as coisas começam a desmoronar. Nem sempre desmoronam do dia para a noite. Às vezes desmoronam gradativamente, às vezes de médio a longo prazo. E as pessoas dentro não percebem, mas quem está fora está vendo as coisas sendo deslocadas. Às vezes você fecha uma filial, às vezes você perde um cliente bom, às vezes você perde um fornecedor, às vezes você tem um turnover no ano muito mais alto do que teve no outro, e assim sucessivamente. Né? Então, são pontos que devem ser tratados. E isso deve ter uma ajuda do RH estratégico, mas a diretoria deve ouvir, e independente dos laços existentes entre as pessoas, a empresa nesse momento é o ponto maior, que é aonde você vai entender se deve continuar com a pessoa, se deve trocar ou até mudar de cargo, para que tudo possa andar, para que as ferramentas e o investimento que você fez em treinamento, local, produtos, possam sim ter o resultado esperado. E não você defender um erro simplesmente por laços afetivos. Então, existe aí uma necessidade de um mindset muito evoluído, muito preparado e interessado de verdade em fazer uma gestão boa, uma administração de empresas boa e uma gestão de pessoas boa, para que o processo possa ocorrer e os clientes, tanto interno quanto externo, estejam aí satisfeitos. Forte abraço, até o próximo vídeo.